Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que traz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não neguem o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não neguem o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Olá, olá pessoal. Voltando pro horário certo, porque 2 vezes eu fiz no horário errado. Oi, Renato. 2 vezes eu fiz a live 9 horas, era 8, mas eu jurava que era 9. Mas em todas as redes está avisado que é 8. Então toda terça-feira, 8 horas, nós estamos juntos. E lembrando que fica gravado, então depois vocês podem compartilhar com alguém. Hoje eu consegui colocar o tema aí em cima. Acho que dá para ver o tema do que a gente vai falar hoje, do que o Senhor colocou no nosso coração. Compartilha aí, vamos esperar um pouquinho, vamos compartilhar com a galera. Vamos mandar aqui, como diz a minha mentora Camila Barros. Clica na asa delta. Lá no Instagram é uma asa deltazinha, né? Vambora, compartilhar com o povo. Para lembrar o povo. Simbora. Oi, irmã. Beijinhos. Vou marcar aqueles 10 minutinhos que a gente sempre marca, né? Esperando até dar 10h10. Que aí 10h10 a gente entra na palavra, na Bíblia, no que a gente está sendo ministrado. Então são 10 minutinhos aí pra galera se situar, entrar, para poder participar. Mas eu sigo firme crendo, né? Eu já falei algumas vezes aqui que não são números, né? Eu creio que cada pessoa que tem essa disponibilidade, né, que ouve alguma dessas lives, é algo específico que Deus está preparando. Então, independente de muito ou poucas pessoas, é uma coisa que Deus sempre falava no meu coração. Não importa quantas pessoas, porque quando Deus me direcionou para fazer a live, né? Oi, Aparecida. A primeira coisa que eu questionei foi essa. Eu falei, Deus, mas live é para quem é famoso, né? A live é para quem tem muito seguidor, que aí vai ter um montão de gente seguindo. Eu vou fazer live para ter poucas pessoas online. E aí foi quando Deus falou comigo. O que você está entregando, que eu tô te dando, né? Não importa se 1, 2, 3, 5 ou 10 estão ouvindo. O importa é que quem está ouvindo vai receber algo da minha parte. Teu papel é ser canal. E aí não faz diferença para quantos, né? Oi, Daisy. Então eu tenho seguido firme, porque às vezes quando a gente usa a rede social, né? A rede social ela meio que traz esse estímulo, né? De que a gente tem que ter muita gente seguindo, muita gente ouvindo, muita gente acompanhando. Mas assim, a gente está aqui para compartilhar a palavra do Senhor, o que Deus tem colocado no nosso coração. Então, a gente sai dessa questão de números, né, de quantidade, e a gente entra na questão de quem está ouvindo e quem está sendo transformado, né? A Bíblia fala que Jesus, ele pregou para multidões, mas ele também palestrou só
com a samaritana no poço, né? Então, só ela recebeu naquele momento, e através dela, uma cidade inteira pôde ouvir quem era Jesus. Então, às vezes, você aí que está assistindo, que está recebendo, é você que vai talvez transformar o local que você está, o local que você trabalha, que você estuda, né, ou que você convive, sua casa, sua família, através de um aprendizado que surgiu da parte do Senhor, de alguém que simplesmente se colocou disponível. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu sempre falo, antes de começar a live, né, que minha única razão é realmente obedecer o que Deus falou, obedecer a direção que Deus deu. Por mais medo que a gente tenha, né? Essa palavra tem sido muito mencionada nesse período. Não sei se vocês têm ouvido muito isso. Raquel, inclusive na minha igreja vai ter um simpósio. E depois quem me acompanha nas redes sociais, dá uma olhadinha, que eu divulguei já no stories, vou colocar no meu status. Que o tema é: se tá com medo, vem. E no curso que eu faço, né, eu tenho feito um treinamento com a Camila Barros, e uma das frases que ela fala muito é essa: tá com medo, mas vai com medo mesmo, né? A gente às vezes acha que para fazer algo a gente tem que estar encharcado de coragem, né? E às vezes não. E a gente também acha que o medo, ele é um problema, quando na verdade o medo, na sua característica real, ele é algo que nos ajuda a ter limites, né? Pra gente poder não fazer algo que nos cause mal. Mas tudo azul, Raquel. Tô azul na blusa, azul na parede. tô toda blue, toda blue. E o medo, ele, na verdade, ele só não pode ser um paralisador. Mas isso não é ele não é o principal que te impede de ir. Você pode ter medo e ir. Ele só é um problema realmente quando ele é um paralisador. Ô glória, né, Aparecida? Ô glória, é isso. Estamos nessa terra para ser canal, do jeitinho que Deus tem sido conosco. Às vezes a gente coloca alguns padrões para ser canal, para ser usado. E para Deus não existe padrão, né? É lindo porque eu estava ouvindo essa semana uma pastora ministrar, e ela falou essa frase. Ela disse: olha, às vezes você fica procurando em você qualidades, né, que te aprovem a fazer algo que Deus quer. Mas a Bíblia não diz que Deus procura em nós qualidades. A Bíblia diz que Deus procura alguém segundo o coração, né? Aí ela falou isso. Viviane Martinello, o nome dela. Que quando Deus olhou para Davi, né? Olhou para Davi, ele falou: achei um homem cheio de qualidade? Não, ele disse: achei alguém segundo o meu coração. Então, na verdade, as qualidades que você acha que não tem, você vai ter em Cristo. Você vai ter em Deus, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar, Ele vai te acrescentar, Ele vai te encher. A Bíblia fala que a sabedoria vem dEle, a direção vem dEle, o caminho vem dEle. Então, o que você acha que não tem, vai ser acrescentado quando você, colar com Ele. Quando a gente juntar assim, aqui, caminhar juntinho com o Espírito Santo e formos segundo o coração dEle, são por esses que eles têm procurado. Essa mesma Viviane Martinello, pastora, né, eu sempre falo, em alguma outra live eu comento dela, ela também falou uma coisa que é muito interessante, né, uma live que ela tá fazendo, inclusive, todo dia, acho que durante um período, e nessa live ela fala, uma das coisas que ela disse foi o seguinte: às vezes você está orando a Deus pelo teu chamado, mas você ainda nem se aproximou de Deus. Então ela fala que independente de qualquer coisa que Deus for te usar, a primeira meta, vamos dizer assim, né, propósito de Deus é nos aproximar dele. Depois que a gente se aproxima dele, aí é que o Senhor vai nos revelando aquilo que ele quer fazer através de nós. Mas nada pode ser feito através de nós se não estivermos, coladinhos, pertinhos, ouvindo sempre a voz e o direcionamento do Senhor. Amém? 8h10, vamos lá, pessoas? Bom, a gente está no Instagram e está no Facebook. Se você quiser compartilhar, compartilha, mas já fica salvo aqui, então depois se você quiser assistir de novo, assiste.
Ah, irmã, obrigada. Minha irmã tá na live, gente. Pra quem me conhece, não conhece minha irmã, depois dá uma olhada. Ela tem um sobrenome chique, que eu não sei pronunciar. Acho que é Kosminski, não sei se tá certo. Regina Kosminski. Mas tá, Regina, aí depois vocês podem conhecer ela. Vamos lá, pessoas. Que a gente, quando eu começo, eu não consigo mais ver tantos comentários. Para eu poder entregar aquilo que Deus tem colocado, tá bom? Bom, gente, Deus é muito didático, né? E eu fico rindo aqui porque eu tô com algo no meu coração, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. É algo que já tava fluindo na minha mente, mas eu fiquei naquela expectativa de Deus me entregar algo novo, né? É muito bom quando o Senhor traz aquela palavra nova, aquilo que, né, igual a gente falou semana passada da passagem de Jeremias do barro, que aí que tu vê que tem aquela revelação na palavra de um texto que você já leu, mas você nunca viu aquilo escrito. E não veio. E aí quando chegou hoje eu falei, Senhor, o Senhor não me deu uma palavra, né? Não me deu uma palavra. Mas realmente tem algo ruminando no meu coração, que é uma palavra que eu já tenho até vídeo gravado sobre ela, eu já meditei sobre ela, e é algo que Deus sempre repete comigo. Então é isso, né? E aí o Espírito Santo falou comigo assim hoje, né? Filha, nem sempre você vai ter uma revelação nova, né? Mas às vezes você vai liberar uma palavra que serve para você e para outras pessoas, baseado em algo que eu já te dei, que você já meditou, que você já leu, e você vai estar relendo, né, meditando novamente sobre isso. E eu falei amém. Aí Deus me lembrou um episódio, gente, não é possível que só eu que tomo moca do Espírito Santo assim. Deus me lembrou um episódio. Uma vez na minha igreja, meu pastor chamou um outro pastor para ministrar, que ele ministrava sobre, acredito que não é ministro, né, sobre cura financeira. Então ele trazia à luz da palavra o que a Bíblia falava a respeito da palavra, a respeito de finanças, dinheiro e tudo mais. Aí quando ele foi a primeira vez, foi tremendo, eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido através da palavra, a perspectiva da Bíblia a respeito de finanças, foi uma bênção. Aí passou acho que 1 ano ou 2, não lembro com exatidão, meu pastor reconvidou ele. Aí eu fui toda animada, né? Que eu pensei, eita, vai vir algo novo do céu. Quando eu sentei, ele começou a ministrar e era a mesma coisa que tinha sido ministrado da outra vez. Aí eu pensei assim, ó, poxa, a mesma coisa da outra ministração. Gente, na mesma hora, não sei se com vocês é assim. Às vezes eu tenho um pensamento, não dá nem tempo de eu pecar com atitude ou com a boca, porque o Espírito Santo já vem aqui, ó, já vem rasgando. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, engraçado, de tudo isso aí que ele tá aqui, você já sabe? O que você já aplicou? Aí eu, gente, só pensei. E aí Deus falou pra mim assim, às vezes a repetição ela é necessária, porque te faz reavaliar. E aí eu quero acrescentar uma outra frase que não foi dita pra mim nesse dia, mas que é importante a gente entender. Na nossa vida, não importa o quanto você sabe, importa o quanto você consegue aplicar do que você sabe. Eu posso ter muita informação, eu posso conhecer muito da Bíblia ou de qualquer outro assunto, mas se eu não consigo aplicar aquilo na minha vida, no meu dia a dia, na minha existência, é quase que inútil eu ter tanta informação armazenada se eu não aplico ela de alguma maneira, vocês entendem? Então, naquele dia eu recolhi minha insignificância e fui aprender novamente até que eu colocasse em prática o que o Senhor estava ministrando através dele. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é uma palavra que eu tenho até vídeo já gravado sobre ela, mas é algo que vira e mexe o Espírito Santo me traz novamente, e eu creio que vai abençoar muito a vida de vocês, porque a primeira vez que o Senhor falou comigo me abençoou muito, e até hoje o Espírito Santo me faz relembrar ela, porque quando a gente está no meio de alguns desafios, a gente tende a meio que, parece que apaga da nossa mente o que a gente sabe.
Eu vou usar 3 versículos de referência, mas eu vou ler com vocês o versículo que está em Lucas 22:31. Quem estava na live de semana passada ou em outra live, eu já falei desse versículo algumas vezes. Estou no mistério nesse versículo, gente. Como eu falei, né, tem uma frase que diz que eu não sei de quem é, né? Que a repetição é a mãe do ensino, né? Então, estamos presa nessa passagem. A Luana até brincou comigo. A Luana tá estudando sobre sabedoria, acho que ela não tá aqui na live. E ela falou pra mim assim: Isabela, acho que eu não vou sair disso aqui tão cedo. E ela tava relendo, vendo quantas coisas ela precisava aprender. E ela brincou, falou: acho que eu não vou sair tão cedo. Eu falei: amiga, tem passagem que a gente fica ali, ó, até ela entranhar na gente. Deixa eu pedir um favor pra vocês. Às vezes o Instagram e o Facebook, eles vão entregando, né, a que a gente está online, na medida que vocês vão interagindo. Enquanto eu tô aqui, né, trazendo para vocês a mensagem, nem sempre eu consigo ver e interagir imediatamente com as respostas que vocês enviam. Mas eu queria pedir que vocês interagissem, né? Então, se essa palavra, se o que eu estiver falando, tipo, tem coerência para você, vamos combinar de um emotionzinho? Manda um emotion de coraçãozinho, pode ser? Tipo assim, coraçãozinho significa, eita, pra mim isso aí, verdade essa palavra aí, tá bom? Que aí vocês me ajudam a saber, né, eu consigo ver aqui, só não consegui interagir de imediato, e vocês ajudam a dar um engajamento aí, para mais pessoas receberem. Vamos lá, gente. Lucas 22:31, um versículo bem conhecido que diz o seguinte, ó. A Bíblia, o texto diz: Pedro é avisado, né? Começa o seguinte, ó. Simão, Simão, né? Que é para Pedro, mas ele não chama de Pedro, ele chama de Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Gente, eu até botei o título aí na live, consegui botar no Face, no Instagram, tô aprendendo a mexer, né, nessas partes, que é a ótica de Deus, né, frente aos nossos desafios. Bom, eu não acredito que eu seja a única, acredito que você já tenha feito essa oração. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, diante de um desafio, diante de algo trágico, diante de um problema, a nossa oração a Deus foi: ai, Senhor, me livra desse problema, ai, Deus, some com esse problema, ai, Deus, faz isso aí desaparecer, né? Ai, Deus, me dá livramento, me dá vitória. Mas, na verdade, o que a gente está orando é: Deus, pega esse problema aí, ó, amassa e joga fora, não é isso? Eu já orei assim várias vezes: Deus, amassa o problema aí, ó, e joga fora, porque, na verdade, nós não queremos viver, né, dentro de uma situação que nos desafia, dentro de uma situação que nos estica, dentro de uma situação que faz a gente, né, ser realmente esticado. Nós não queremos. E esse versículo, ele me chama a atenção porque, se fosse eu, né, com um entendimento antes dessa palavra, no lugar de Pedro, quando Jesus dissesse assim: Isabela, eis que Satanás pediu para te peneirar, né? Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, né? Que peneirar era botar o trigo na peneira, sacudir, joga pro alto. É assim que se peneira o trigo. Aí quando joga pro alto, vem o vento. Por que joga pro alto? Porque misturado com o trigo tem joio. E o joio, ele é idêntico ao trigo. Só que o joio não tem semente. O joio é oco, é vazio. Então, quando a gente sacode a peneira e joga, o joio voa e o trigo fica. Então, peneirar é como se eu estivesse pegando você aqui, ó. Já fiz até um vídeo sobre isso, que foi até de onde surgiu o tema do canal, né? Que é trechos para trigos. Que é você sendo sacudido numa peneira, sendo jogado pro alto. Quando tu pensa que não, vem o vento. Quando tu pensa que não, tu cai de novo na peneira. E aí Satanás sacode de novo. É isso que Satanás pediu autorização para Deus. E aí é importante falar, gente, que Satanás pediu para te peneirar, mas a peneira continua sendo de Deus, ok? Nada irá te acontecer que não seja permissão do teu pai.
Se fosse eu no lugar de Pedro, quando Jesus acabasse de falar essa parte da frase, eu diria: ah, mas o Senhor não vai deixar não, né? O Senhor repreendeu Satanás no teu nome, né? E disse: Satanás, nela tu não toca. Não foi isso que o Senhor disse, não foi? Só que aí, a resposta de Jesus não é essa. A resposta de Jesus é: porém, roguei por ti. Gente, esse aqui é o famoso rindo de nervoso. Roguei por ti. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, roguei por ti para quando ele estiver ali te peneirando, a tua fé não desfaleça. Aí tu para e pensa assim: mas Jesus, tu não tem poder? Tu não tem poder para não deixar ele peneirar? Tu não tem poder para não deixar isso acontecer? Por que o Senhor vai deixar ele peneirar, Deus? Né? É essa oração que a gente quer fazer. Deus, por que o Senhor está me deixando passar por isso, Deus? Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida, Deus? Deus, por que o Senhor me permitiu essa doença? Por que o Senhor me permitiu essa doença na minha família, na minha casa? Por que o Senhor permitiu essa situação financeira difícil? Por que o Senhor permitiu? Quem nunca fez essa pergunta para Deus, né? E aí, por que o título é A Ótica de Deus? Porque Deus, ele tem uma maneira muito diferente de tratar as nossas situações. Primeiro que você precisa lembrar que Deus, ele conhece o futuro. Então, a reação dele no nosso presente, a maneira que ele trabalha conosco no presente, não é baseado no que está acontecendo agora. É baseado naquilo que ele já fez e que você ainda vai viver. Eu já falei isso aqui em algumas lives, né? Que aquilo que Deus te promete, aquilo que Deus fala que você vai viver, é algo que já está pronto. Ele vai lá, ele vai lá, estabelece, depois ele volta e traz para que você viva o processo até alcançar aquilo. E aí, não só em Lucas, mas tem mais duas passagens na Bíblia que nos faz ter, que me fez ter, e agora vai fazer você ter também, a mesma pergunta. A outra passagem que me trouxe essa tona foi Êxodo. A Bíblia fala em Êxodo 15, a gente não vai ler, mas depois se quiser você dá uma lida. Conta a história do povo de Israel de frente para o Mar Vermelho. De frente. A Bíblia fala que eles tinham acabado de fugir do Egito, sair do Egito, os egípcios vindo atrás, então eles olhavam para trás e vinha um exército atrás dele armado, né? Porque eles eram um exército de guerra e Israel não era. A Bíblia fala que quando eles chegam de frente para o mar, apavorados, Deus fala para Moisés: por que clamas? Diga ao povo que marche. Aí eu sempre leio a Bíblia me colocando no lugar do personagem. Aí eu acho que eu falaria, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu diria assim: mas pelo amor do Senhor, marchar para onde? Pelo amor de Deus, é só mar aqui. O que a gente faz? Entra no mar? E aí Deus fala para eles o quê? Mas era isso que Deus estava falando. Entra no mar, porque eu vou manifestar um milagre. Mas aí Deus teve misericórdia e falou para Moisés: Moisés, não é para clamar, diga ao povo que marche. Estenda a tua mão, pega teu cajado, estende a mão que o mar vai se abrir. Aí o mar se abre e Moisés começa, e o povo de Israel começa a avançar. Mas, gente, vamos pensar aqui junto com a nossa cabeça humana, na nossa ótica humana, antes de a gente falar da ótica de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então, praticamente foi um teletransporte, concordam? O Espírito Santo foi lá, pegou Jesus, levou Jesus para o deserto. Deus não tinha poder para teletransportar esse povo? Deus não tinha poder para quando o povo chegasse, o mar já estivesse aberto, sem Moisés precisar estender cajado nenhum? Deus não tinha poder de exterminar os egípcios de alguma maneira, sem que Israel precisasse sair que nem uns doidos, com o faraó ainda atrás deles e mais um exército? Deus tem poder para isso? Tem, né, até hoje para isso, sim ou não? Sim, né? Deus tem poder para isso. Mas Deus não fez. Deus não fez. E aí eu quero levar vocês em outra ótica. Esther 8. Depois vocês leiam lá.
Esther 8 é o capítulo que fala, para quem não conhece a história de Esther, só para contextualizar rapidinho, um cara lá usado por Satanás conseguiu fazer que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus fossem mortos, numa data específica. Então o livro de Esther, ele é conhecido porque ela é uma judia que virou rainha e teve, dentro desse processo, ela teve a oportunidade de salvar o povo de Israel, porque ela conseguiu ir até o rei e mostrar o que estava acontecendo, que a forma que foi feito, de que era injusto com o povo de Israel. Mas, gente, eu não aguento com Deus, não. Aí você pensa assim, bom, Esther, vamos pensar aqui no contexto, né? Bom, Esther vai lá, vai falar com o rei. Eu fico pensando na expectativa do povo de Israel. Porque quando a Esther foi falar com o rei, ela mandou um recado. E ela falou assim, olha, se unam em oração, jejuem e orem pela minha vida, porque eu vou me colocar diante do rei para interceder por Israel. Eu penso que os judeus devem estar pensando assim, nossa, vai ser tremendo. Esther vai falar com o rei vai dar um jeito de revogar esse decreto, apesar de que decretos não podem ser revogados naquela época, não podiam. Mas é Deus, né, que a gente está falando de Deus. Não, Deus vai mover alguma coisa, alguma brecha na lei. Gente, quando Esther chega lá, o que Esther consegue? Dar o direito dos judeus lutarem. O que significava isso? Significava que no dia que eles estavam jurados de morte, na qual eles iam ser mortos, eles teriam o direito de lutar. Então, eles precisavam ter fé de que nesse dia que eles estavam jurados para morrer, eles iam lutar e pela fé Deus ia dar a vitória. Deus não tirou a luta. A luta permaneceu. Vamos em outra passagem? A saída, a entrada de Israel na terra prometida. Olha que interessante. Israel sai do Egito com a promessa de que Deus lhe daria uma terra prometida. Uma terra que manava leite e mel. A Bíblia fala que eles enviam 2 espias, que foi Josué e Caleb, né? 12 espias, né? Entre eles Josué e Caleb. Na volta, Josué e Caleb realmente testificam que a terra é linda. Mas os outros 10 estão apavorados porque na terra tem gigante e tem donos. Deus não poderia exterminar todo mundo e dar a terra para o judeu? Para o povo de Israel? Mas não. Israel teria que guerrear e pela fé crer que Deus daria vitória na batalha. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês com esses três, com essas 3 passagens que a gente mencionou e Lucas que a gente leu? Deus, muitas vezes, quase sempre, não vai tirar esse desafio da sua vida, ok? Se você tá orando por isso, aceite o processo. Deus não vai, tá? Primeira coisa. Esses dias eu li uma reportagem, na verdade li um texto de psicólogos falando que como a sociedade tem criado adultos frágeis. Por quê? Porque durante a sua infância, os seus pais, na intenção de poupá-los, né, de poupar às vezes a criança, evitam que eles passem por situações difíceis, em vários âmbitos. E aí você, como mãe, já deve ter se percebido fazendo isso, né? Ninguém quer ver o filho sofrer. E aí os psicólogos falavam nesse texto que uma criança que não aprende a lidar com desafios, com perdas, com às vezes dificuldade, ela cresce um adulto frágil, que não sabe lidar com as suas emoções, que não sabe lidar com as coisas que se apresentam diante da vida dela. E eu achei muito interessante isso, porque na nossa ótica humana, não permitir que a pessoa passe é um instinto de amor e de proteção. Mas na verdade, é amor e é proteção. A gente não está aqui negando, né, a tua intenção, mas gera um fruto ruim.
né? O final é ruim. Então Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele permite determinados processos na nossa vida que não são para te fazer sofrer, apesar de às vezes eles serem sofridos. Mas é porque Deus, Ele sabe o fruto que vai ser gerado disso. Ele sabe o resultado que vai ser gerado disso, né? É como se fosse como é que a gente pode dizer assim, trabalho de parto, né? A mulher que tá ali no trabalho de parto é doloroso, né? Eu nunca tive, mas pelos relatos é doloroso. Se for normal é doloroso, se é cesárea a recuperação é dolorosa, mas existe um resultado na qual você aguarda, que é pegar o neném nos braços. Então você está disposta a passar por esse desafio, né? Por mais doloroso que seja, porque você tem consciência do fruto que aquele processo vai te gerar. Então, primeira coisa, aceita o teu processo, aceita o teu desafio. Às vezes a gente questiona Deus, que Deus nos esqueceu porque nos permitiu passar por certas coisas. Na verdade, Ele nunca esqueceu. E alguns processos que a gente vive servem muito para nos fortalecer e nos tornar. A maior dinâmica é o que a gente faz com tudo que a gente viveu. Né? Meu pastor Domingo, ele ministrou uma palavra muito importante assim. Ele falou simples, né? Ele dizendo que era simples, mas de extrema importância. Que ele dizia sobre cuspir veneno. Né? Ele estava falando sobre muitas vezes a gente sofre alguns... assim, né? Como é que eu posso dizer assim? Traições, amarguras com alguém. Quando alguém faz alguma coisa contra você. E aí, a pergunta principal não é o que fizeram, mas é o que você fez com aquilo. Porque muitas das vezes a gente pega todo o nosso sofrimento e a gente absorve aquilo ali e aquilo que era para ser o nosso impulsionador se torna o nosso algoz. Mas por causa da nossa atitude e a nossa maneira de agir. E isso às vezes não é um processo fácil, né? Aceitar o processo da dor, né? Algo que nos causa dor. A gente, dependendo da nossa personalidade ou a maneira que a gente enxerga a vida, a gente se entristece, a gente recua, a gente quer entrar num casulo, né? E o que eu quero dividir com vocês essa noite é isso. Aceita o teu processo, mas não deixe que o teu processo te destrua, porque não é para tua destruição. E se ele tá te destruindo, não é o processo, é o teu posicionamento no processo, ok? Diante de qualquer desafio, a gente precisa se posicionar com fé, de que Deus é maior do que qualquer desafio, de que Deus já venceu todas as batalhas, de que Deus é conosco, independente de qualquer situação, e ter em mente que dentro disso aí vai gerar um fruto. E esse fruto precisa ser um fruto bom. Então o meu posicionamento, se for um posicionamento de fé, eu vou viver o que tem de melhor depois daquilo, ok? Segundo, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lá em Lucas 22:31, depois que Jesus fala para Pedro, né, mas eu roguei por ti, ele disse, né, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Gente, é muito tremendo quando o nosso processo, o que a gente viveu, o que a gente passou, a gente consegue fortalecer outras pessoas. Quando a nossa história se torna não uma história triste para as pessoas ficarem, ai, tadinha dela. Não. Quando a tua história, você conta a tua história para outra pessoa e ela fala assim, nossa, que testemunho, como Deus foi fiel. Nossa, mesmo, olha como tá, nossa, olha a tua vida hoje, como Deus foi fiel contigo, como Deus te fortaleceu, como você se tornou alguém melhor do que você era. Isso
esse é um dos motivos dos nossos desafios, nossos processos. Eles vão nos transformar como pessoa. Isso tudo, gente, lembrando, baseado no teu posicionamento. Se tu se posiciona como alguém coitadinho, sofrido, triste, amuado, choroso, que fica buscando a autocomiseração das pessoas, dificilmente você pula essa etapa, porque você entra numa caverna que ninguém te tira, ok? Mas quando você encara o desafio, quando você avança dentro do processo, ele te fortalece, ele fortalece a tua fé, ele te transforma como pessoa, ele te melhora como pessoa, ele muda a sua maneira de ver o mundo. Eu já vivi tantos desafios na minha vida que mudaram a minha forma de enxergar as pessoas, a minha forma de enxergar o mundo, me acrescentaram, me ajudaram a entender o que era graça, o que era misericórdia. Então, assim, os nossos processos, eles vêm para nos amadurecer, eles vêm para nos fazer crescer e eles vêm para que a gente possa testemunhar. E o nosso testemunho possa fortalecer os outros. Esse é um dos motivos dos nossos processos. Eu li 3 histórias com vocês na Bíblia. 3 histórias que hoje são usadas como referência quando a gente está falando de fé, quando a gente está falando de conquistas. Que são 3 histórias que têm 2 óticas. A ótica do início, das pessoas que não queriam enfrentar aquele processo, e a ótica depois que enfrentaram, agarradas aqui na mão de Deus. Então, olha para o teu processo, muda a tua oração. Não fala para Deus assim, ai Deus, me livra disso. Não, não, não. Fala para Deus assim, Senhor, me revela o fruto do processo. Gente, todo processo tem um fruto. Israel entrou no deserto para conquistar a terra prometida. Esté entrou diante do rei com risco de morrer para libertar os judeus. Pedro foi permitido ser peneirado para fortalecer os irmãos. Então, pergunte a Deus, Senhor, me revela o fruto desse processo, me revela o que eu preciso aprender nesse processo, me revela o que precisa ser transformado em mim nesse processo. Gente, Deus, ele é tão lindo que eu acho isso sensacional. Eu, Isabela, e aí sou eu, Isabela, tá? Que acredito nisso. Eu não acredito que Deus pegue as adversidades e taque simplesmente você nelas só por tacar. Mas o que eu acredito, como a gente falou em uma live, a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, ok? Então, vai ter muita coisa que você vai viver que não foi Deus que escolheu. Ah, vou escolher isso aqui para fulano viver, porque isso aqui não é um videogame. Tem coisas que é posto da vida, você vive, outro vive. Se você for pesquisar, tem várias pessoas vivendo a mesma coisa. Mas Deus, ele é tão misericordioso e bondoso que dentro desse processo na qual você entrou, você viveu, apareceu para você, ele transforma isso para gerar um fruto. Tá? Estão conseguindo me entender? Não é uma coisa que, eu vou tacar isso aqui para ela viver, porque disso aqui eu vou ensinar. Nem sempre. Eu acredito que até existam situações específicas que Deus, igual a Bíblia fala que Jesus foi levado para o deserto. Ali foi o próprio Deus que levou, porque era um processo que ele precisava passar. Mas eu acredito que tem situações que vêm, porque faz parte dessa vida, desse mundo terreno. E aí Deus vai lá, dentro desse processo, ele usa ele para te ajudar a te transformar numa pessoa melhor, a te dar um testemunho de fé, e ele ainda manifesta milagre. Gente, tem milagre que vem dentro do processo. A gente leu Êxodo. Israel saiu lá do Egito. Tamo livre. Quando eles chegaram de frente para o Mar Vermelho, mar fechado, exército de faraó atrás dele, eles praticamente encurralados, porque a Bíblia fala que de um lado era montanhas, mar, exército. E aí quando o mar se abre, vem o milagre na abertura do mar. Em um período que eles estavam encurralados, Deus manifesta um milagre. Tem milagre, gente, que vem dentro do processo. Mas não vem porque você está pedindo livramento. Vem porque você está decidido a viver aquilo que Deus mandou.
Porque quando Israel sai do Egito, eles saem em obediência ao que Deus ordenou. Por mais difícil, por mais que eles achavam que não era capaz, eles obedeceram. Deus já falou para eles assim, ó, vai, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não falou assim, ó, vai, vocês vão ficar encurralados, o mar vai estar fechado, mas eu vou abrir, fica tranquilo. Mas lá na terra que mana leite e mel, vocês vão ter que lutar. Deus não falou nada disso. Deus falou, vai, que eu vou dar uma terra para vocês que eu prometi que mana leite e mel. Mas aí quando eles obedeceram, o processo começou. Gente, eu lendo a história de Israel no deserto, uma das coisas que ficou muito clara para mim é que fora a desobediência do povo durante o processo do deserto, o período do deserto foi um período na qual Deus ensinou muitos princípios para Israel. Isso que eu vou falar para vocês agora nem tá aqui na minha anotação, mas o Espírito Santo tá me fazendo lembrar agora e eu eu creio que é direcionamento dele e é importante. O povo de Israel durante o deserto é onde surge Levíticos, Deuteronômio, é onde Deus começa Deus ali naquele período, Deus dá muito princípio para Israel. Tem uma frase que meu pastor fala muito: milagre é bom, mas melhor do que milagre é não precisar dele. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu entendi isso. Isabela, como assim? Gente, a Bíblia, ela é um manual para nossa vida. Se a gente aprender a viver o que ela ensina, nós não precisaríamos de milagres. Porque nós viveríamos na plenitude do que a palavra nos ensina. Isabela, você não acabou de dizer que no mundo tem as aflições, às vezes as aflições vêm? Sim. Só que dentro das aflições, Deus manifesta milagres e Deus manifesta os princípios. Então, dentro da manifestação de Deus, se eu tenho uma vida de princípios e eu sou acometida por uma aflição do mundo, eu vou vencer ela. Ela só vai me causar um pequeno desconforto, mas se eu tiver a fé que a Bíblia fala, não faz nem cosquinha. Só que às vezes a gente se desespera, mas por quê? Porque a gente não conseguiu ter a fé que a Bíblia fala. De crer que Deus está no controle, de crer que Deus continua no comando, de crer que Deus vai fazer acontecer. Então, dentro do nosso processo, tem um salmo, se eu não me engano é Salmo 103, que Deus fala assim, ó, para Israel, né, eu mostrei os meus feitos, mas para Moisés os meus caminhos. A primeira vez que eu li esse versículo veio muito forte no meu coração, porque eu entendi que Deus estava dizendo assim, ó, Israel, ele viu o meu milagre, viu todos, mas Moisés, ele conheceu os meus caminhos, os meus princípios, a minha palavra. Que uma vez que a tua vida é movida por princípios, existe a lei da semeadura, isso é muito real. Então, quando eu vivo uma vida de princípios, eu vou colhendo o que cada princípio me garante. A Bíblia, ela nada mais é do que princípios estabelecidos. As pessoas tendem a ter uma visão errônea da palavra. As pessoas acreditam que a Bíblia ela é uma palavra que vai te proibir, te coibir. Na verdade, não. Na verdade, a Bíblia ela está dizendo para você um manual de que se você fizer X, você vai viver X, se você fizer Y, você vai viver Y. É isso. Nada mais do que um manual. Então, às vezes não, muitas das vezes, o processo que você está vivendo, ele tem um fruto final para ser gerado, mas ele vai gerar frutos dentro do processo que está ligado àquilo que Deus quer fazer na tua vida. E aí é como eu falei, Deus na sua misericórdia, ele pega aquela situação que você está vivendo, que você foi acometida, e dentro dela ele ele ressignifica. Eu adoro essa palavra, ele ressignifica. Aquele processo que aparentemente a impressão que dá é que ele veio para te destruir, Deus ressignifica ele e faz com que ele te torne uma pessoa melhor do que antes. Porque, gente, vamos pensar aqui comigo. Quando Satanás pediu para Deus para peneirar Pedro, vocês acham que a intenção de Satanás era, não, vou peneirar Pedro para ele virar uma pessoa melhor? É igual a passagem de Jó. Quando Deus fala para Jó, né? Olha como é que meu servo é fiel. Aí Satanás fala, mas ele só é fiel porque
o senhor dá isso, duvido se tirar. Tu acha que a intenção de Jó era, não, eu vou ali cutucar Jó, para ele se tornar alguém melhor e ter um livro top que vai fortalecer a fé de um montão de gente? Não, né, gente? A intenção de Satanás é destruir a pessoa. Então, às vezes, o desafio, ele se põe num formato que é para te detonar. Aí Deus vai lá e ressignifica ele. Aí Deus vai lá e te molda dentro dele. Aí Deus vai lá, faz milagres no processo, que quando você conta para outras pessoas, você glorifica o nome de Deus e você fortalece os seus irmãos. Então, a terceira, se eu for botar o terceiro, né? Primeiro tópico é aceite o processo. Segundo tópico, sua fé vai ser fortalecida e você não vai fortalecer dos outros. E o terceiro tópico, ele ainda faz milagres. Dentro desse seu processo, se Deus precisar realizar algum tipo de milagre, ele vai realizar. Então, o que eu quero te incentivar nessa noite, com essa live, é que você não questione a Deus sobre o processo, não peça a Deus para tirar o processo da sua vida. Pelo contrário, peça para que Deus te fortaleça, porque foi isso que Jesus fez por Pedro. Rogou por Pedro para que a fé dele não se desfalecesse. Ore a Deus para te dar fé. E fé muitas vezes vem de ouvir. Muitas vezes não, né? A Bíblia fala isso. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Aqui tem um montão de história que é para fortalecer a tua fé. Eu posso te contar várias histórias que eu ouvi falar de testemunho, mas nenhuma história vai ser tão poderosa quanto as que tem aqui. Leia sobre fé, se você tem a Bíblia no telefone ou no Google, digita versículos sobre fé e começa a ler. Lê. Aquilo tem que entranhar em você para você te fortalecer. Peça a Deus que te revele o fruto. A gente tem um exemplo maior, que é o de Jesus. Jesus, ele passou por um processo difícil e doloroso, que talvez nenhum de nós não suportaríamos. Mas Jesus sabia o fruto que aquele processo ia gerar. Mesmo sabendo do fruto, Jesus também pediu para ser livrado do processo, tá? Então, assim, não se culpe se você pede para ser livrado, porque tem processo que a gente sabe que é pesado. Isabela, onde é que está isso? A Bíblia fala que Jesus, lá no Getsemane, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Se Deus ali dissesse: tá bom, Jesus, não vou te fazer passar por isso, era isso que ele estava pedindo para Deus. Deus, eu não queria passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Então, não se culpe se você ainda está pedindo a Deus para te livrar, porque a gente sabe que tem processos que são realmente pesados, dolorosos e difíceis. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você, de que Deus está com você. Segura nele, agarra nele. Agarra na palavra. Peça a Deus para te dar força, te dar fé, te fortalecer. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gente, vencer é para vencer aqui, nessa terra. Concordam comigo? Tua vida já está salva. Se tu já entregou tua vida para o Senhor e Salvador, se já entregou tua vida para Jesus, tua vida está salva. Tá com o céu garantido. Então, mais do que vencedores tem que ser aqui nessa terra. Os desafios que se apresentam pra gente, as coisas que se apresentam. E peça a Deus para te revelar também o que você pode aprender com esse processo. Infelizmente tem pessoas, né, você já deve ter conhecido, que passam por situações e no final elas não melhoram como pessoas, elas ficam, parece que pior do que eram. Tem pessoas que arrastam a corrente do problema, do sofrimento, da amargura. Talvez já tenha conhecido pessoas assim, que ao invés dela usar o processo para fazer a fé crescer, para avançar, para buscar mais Deus, ela se cobre com o problema e vai arrastando aquilo ali. E às vezes vira um manto de amargura, de tristeza,
de reclamação, de questionamento. E não foi para isso que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Isso não significa que não vamos ter desafios. Vamos ter desafios, mas vamos avançar e crescer dentro deles. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Deixa eu tentar ver alguns comentários antes da gente poder orar junto. Para quem eu não dei oi. Deixa eu mandar um abraço e acenar. Peraí. Aparecida, eu falei. Wanda, olá. Aline, olá. Leandro, olá. Lidiane, Tamires, Nina, Raquelzinha. Oi, Dani Moura. Tia Lúcia, beijo. Dani colocou, né? Estou vivendo uma situação, minha vida queria ter a fé de Ana. Queria não, amiga. Vai ter. Fé se ouve, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O fato de você estar aqui nesses minutinhos na live, eu creio que já foi um pouquinho de fé acrescentada. Cada vez que você buscar na Bíblia revelações para o que você está vivendo, direcionamento, mais fé vai ser acrescentada. Carol, beijo. Dalina, beijo. Raquelzinha, beijo. E Dalina, beijo. Gente, a live vai ficar salva. Se vocês acham que essa palavra pode abençoar a vida de alguém que vocês conhecem, compartilhem, tá? Vai ficar salva tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu queria que a gente orasse antes da gente finalizar a live, para que tudo que foi dito aqui, o Espírito Santo continue palestrando o coração de vocês e no meu. Como eu falei, a cada vez que eu compartilho aqui na live uma palavra, eu sou extremamente abençoada, renovada. Deus vai me descortinando, porque é como eu falei lá no início da live, não importa o quanto você sabe, importa o quanto você aplica do que você sabe. Então, por mais que essa palavra foi Deus que me deu, já tenho live gravada, se no meu cotidiano eu não estiver aplicando elas, vivendo elas como princípios, eu vou precisar reouvi-la quantas vezes for. E é isso que o Espírito Santo faz às vezes com a gente. Nos repete informações para que a gente coloque em prática na nossa vida, na nossa existência, na nossa jornada. Amém? Vamos orar, pessoas bonitas. Senhor, nós, diante da Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer. Quero Te agradecer por essa oportunidade. Quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem me ensinado através da Tua palavra. E quero Te agradecer porque Tu me permitiu compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor tem me ensinado. Deus, como eu sempre falo em todas as lives, eu repito, né, algo que o Senhor me disse, que não fazia diferença, né, não é importante, não é isso que conta, né, não é a quantidade que conta para o Senhor. Porque eu lembro que eu questionei ao Senhor de fazer essa live, quantas pessoas iriam ouvir, e o Senhor ministrou no meu coração que se uma pessoa ouvisse e aquilo fizesse sentido para ela, e aquilo aproximasse ela do Senhor, e aquilo fizesse com que Teu Espírito Santo falasse ao coração dela, isso seria o suficiente. E aí o Senhor me lembrou que quando Jesus, na sua jornada, Ele pregou para multidões, mas em alguns momentos ele esteve com uma pessoa só, como Ele foi com a mulher no poço da mulher samaritana, né, no poço. Então, Deus, o que eu Te peço é que cada uma dessas pessoas que participaram dessa live, que ouviram, que o Senhor possa ministrar profundamente ao coração delas. Deus, eu não sei qual desafio tem se colocado diante das Tuas filhas e dos Teus filhos, Senhor, nessa jornada. Mas o que eu tenho certeza é que o Senhor está nesse processo com cada uma delas, com cada um deles. Senhor, o que eu tenho certeza é que se o Senhor precisar manifestar milagres, se for necessário abrir o mar, o Senhor vai abrir para que elas possam avançar, Senhor. Deus, a Tua palavra fala que quando Israel foi entrar na terra prometida, eles tiveram que lutar. Mas o Senhor fez com que todas as lutas fossem vitoriosas. Muitas das vezes, Senhor, nós não queremos passar pelo processo porque nós não queremos lutar. Mas se entendêssemos o processo da fé, de crer que o Senhor já nos deu, nós lutaríamos sem problema nenhum, porque teríamos a certeza que já seríamos vencedores. Por isso, Senhor, eu Te peço, dai-nos fé. Acrescenta a nossa fé. Senhor, faça a gente crer
que diante de qualquer batalha, de qualquer desafio, o Senhor está conosco. O Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Não é pelo teu desafio que a gente mede a existência de Deus. Talvez você tenha ouvido aí como que você tem Deus se está passando por isso, mas não é os desafios que medem o quanto temos de Deus na nossa vida. Pelo contrário, mas são as vitórias que falam o quanto Deus estava conosco. Então eu quero te dizer, quero profetizar sobre a tua vida, que você rejeite qualquer palavra que você ouviu dizendo que você não tem Deus porque está passando por um desafio. Mas eu quero que você creia que quando você vencer esse processo, as pessoas elas vão olhar e vão dizer verdadeiramente havia um Deus na vida dela. Porque se não fosse algo sobrenatural, se não fosse alguém maior do que ela jamais suportaria passar por isso e estaria como está hoje. A Bíblia fala que depois que Jesus morreu crucificado, as pessoas acharam agora acabou porque ele morreu. Mas quando Jesus ressuscita e ressurge, reaparece para tantas pessoas, aí a ficha deles cai de que realmente ele era o Filho de Deus. Porque até então o processo dava a entender que ele não era Deus. Mas quando ele ressuscita, aleluia, a prova é constatada de que só Deus poderia fazer aquilo. E eu quero te dizer e declarar sobre a tua vida, quando você vencer esse processo, quando você avançar, quando você tiver com a tua vitória na mão, muitos vão olhar e vão dizer, realmente foi Deus. Porque senão ela não estaria assim. Porque tem processo que vem realmente, se a gente não estiver com o Senhor, eles nos destroem. Mas aqueles que estão em Deus, a sua fé tem sido colocada no Senhor, saem vitoriosos e testemunhando quão poderoso é o Senhor. Ah, Senhor, eu creio nisso. Senhor, que elas possam ter testemunhos poderosos daquilo que o Senhor vai manifestar através de cada desafio vencido, Senhor. Os frutos que serão gerados, ó Pai, de cada processo e os testemunhos, ó Deus, para contar e fortalecer os irmãos. É isso, Senhor. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por essa oportunidade, por essa reunião, por esse momento juntas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, amém, amém. Espero que tudo que a gente conversou possa entranhar no teu coração. Quem chegou depois vai ficar salvo aí, depois você assiste. Deus é lindo e o que Ele está fazendo é tremendo. Eu glorifico a Deus e qualquer coisa, quem quiser pode me chamar no privado. Tamo junto, somos um reino, somos um corpo e é por isso que a gente está aqui. Terça-feira que vem tamo junto, 8 horas, que eu errei a live 2 vezes seguida e a Luana que me alertou. Fiz a live 9 horas, 2 terças, a louca. Depois eu fui olhar o banner, não sei porque eu encasquetei que era 9 horas e a live é 8. Então é de 8 às 9, tá? E aí convidem quem vocês quiserem convidar, compartilhem se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir. Ah, e vou deixar também um convite. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco tanto as lives, quanto algumas palavras que Deus... que eu tô meditando, ou que eu tô lendo, ou que falou alguma coisa no meu coração no decorrer, às vezes, da semana. Eu tento postar no Instagram e tento postar no YouTube, no IGTV, mas fica lá o canal, eu sempre peço o pessoal seguir lá, porque a minha meta é bater 1000 seguidores lá, pra gente poder fazer a live toda no YouTube, né, num local só, que aqui eu preciso usar 2 telefones, fico meio vesga para um, meio vesga para outro, para poder usar para os 2, e a gente segue. Carol, que bênção, amém, amém, o Senhor é bom. Patrícia, que pena. Não, vai ficar salvo, nega. Vai ficar salvo. Aí você pode assistir depois com calma. Se quiser assistir lá no YouTube, as lives estão entrando lá também. E se quiserem me contar testemunho, me chamando no direct para testemunhar. Pessoal do Instagram, tudo que vocês comentam aqui,
Quando a live acaba, some, não fica salvo. Então, se depois vocês quiserem, quando eu salvar a live, vocês quiserem lá comentar, comentem, tá? Que aí a gente vai respondendo e ajuda também a engajar para que mais pessoas possam assistir e receber essa palavra que eu creio que é bênção, tá bom? Boa início de semana, né? A gente é terça, estamos no início ainda. Uma ótima semana para vocês. Que vocês vençam os desafios que estão surgindo. Sejam vitoriosas em todos eles. Em nome de Jesus, tá bom? Beijinhos, pessoal. Suelen. Amém. Natan, beijo. Agora que eu vi tu. Deixa eu encerrar, gente. Sou braba nada. É o Espírito Santo, gatinha. Beijo.